Alô, amigos, eu sou José Inácio Werneck, estamos no ar Conhece Nós Temos Bananas e hoje com um convidado muito especial, Luiz Augusto Veloso, porque o nosso assunto será esporte e, sobretudo, futebol. E o Luiz Augusto tem uma vasta experiência nesses assuntos, ele que, além de ser jornalista, foi também diretor do Jornal dos Esportes e foi presidente do Flamengo, quer dizer, ele conhece o esporte brasileiro e o futebol por dentro e por fora. Bem-vindo, Luiz Augusto. Bem-vindo, Zé, ao Brasil, velho companheiro de redação do asfalto da corrida, né? Dividimos muitas pistas. Dividimos e é sempre um prazer conversar com você sobre esporte em geral e futebol em particular. Luiz Augusto, outro dia eu escrevi até sobre isso. Eu disse que o boato que surgiu de que o Pep Guardiola não iria renovar com o Manchester City e talvez ele viesse a ser o novo técnico da seleção brasileira, era uma ideia do Ronaldo Fenômeno, uma história muito complicada para mim, pelo menos, que cheguei do exterior, saber que o Ronaldo Fenômeno estaria pensando em ser candidato à presidência da CBF e traria o Pep Guardiola para técnico. E eu escrevi o seguinte: não sei se isso é verdade, é um boato, mas pelo menos deveria servir como um freio de arrumação para o futebol brasileiro, porque estamos num momento muito ruim. Foi no dia seguinte que eu soube dessa notícia, o Brasil empatou com o Uruguai, tinha empatado antes com a Venezuela, saiu vaiado de campo. Parece que falta alguma coisa. O que você acha que está para acontecer? Com a seleção ou com o futebol brasileiro? As duas coisas. Primeiro, a seleção. Ou seja, a gente já conversou muito sobre a seleção brasileira, fizemos até uma série, né, de podcasts sobre a conquista de 70, quando completou 40 anos, assim, 60 completou 50 anos. Fizemos com o Rob Porto. Com o Rob Porto. Dirigidos pelo David Walsh, produtor da ESPN nos Estados Unidos. Exato. Eu era um menino em 70, você cobriu a Copa. Você já cobriu, eu já estava como veterano. Pelo Jornal do Brasil. Mas era a minha segunda Copa, aquela. Foi uma experiência interessante porque a gente pôde dar uma volta ao tempo e acompanhar o que foi publicado na época, o que se dizia, né? O que você escreveu e outros tantos. O João Saldanha, o Armando Nogueira, o Odemário, sei lá mais, e tantos jornalistas importantes, Geraldo Romualdo da Silva. Que foi do Jornal dos Esportes que também. Foi nosso companheiro do Jornal dos Esportes. Eu acho que a seleção brasileira é sempre um processo. Se você for rememorar, mesmo as grandes seleções, na hora de serem montadas, elas tiveram momentos de muito questionamento, mesmo grandes seleções com Pelé, com Gerson, com Tostão, né? Então eu sou um pouco calejado. Eu acho que é fato que essa seleção está ocupando uma posição nas eliminatórias incomum. Quinto colocado. Quinto lugar. Não é normal na seleção. Mas também a seleção que foi campeã em 2002 perdeu para a Venezuela, sei lá, empatou com a Venezuela antes. Teve um momento que todo mundo era o Leão, o técnico, aí uma crise terrível, veio o Filipão. Então eu sou um pouco mais assim. E ao mesmo tempo, se você for ver, há menos de um mês ou 2 meses atrás, no El Clássico entre Barcelona e Real Madrid, a capa do dia do Marca, que é o maior jornal da Espanha, eram o Vinícius Júnior e o Rafinha. As estrelas daquele El Clássico, ou seja, o maior clássico de futebol do mundo. Um pelo Real Madrid e o outro pelo Barcelona. Os dois estavam em campo nessas duas partidas. Agora, você falou em Vinícius Júnior, ele na seleção brasileira, ele não está bem. Ele ainda não rende na seleção o que ele já há algum tempo rende no Real Madrid. Né? A afirmação dele no Real Madrid é extraordinária. Eu vibro muito porque é um menino feito no Flamengo, eu conheço a família dele, conheço a história. Você acompanhou a trajetória dele toda? Não. Eu conheço as pessoas que foram importantes nessa trajetória, particularmente o nosso Bigu Noval, filho do Renato Noval, que foi nosso diretor há muitos anos, meu amigo.
o Bigu era o diretor e eu sempre conversei com ele sobre o Vinícius, ele sempre acreditando, falando, o menino vai longe porque ele tem convicção, a família é centrada e tal. Tanto que eu estive em Paris na final Real Madrid e Liverpool, e o Vinícius fez o gol do título do Real Madrid, e acabou o jogo, eu pensava só no Bigu, porque eu falei, ele deve estar... E liguei para ele, deve estar vibrando. Eu também vibrei quase como se fosse um gol da seleção ou do Flamengo. Você então conhece bem a personalidade do Vinícius? Nunca convivi com ele. Nunca conviveu com ele. Mas conheço a família. De longe e sei as informações ali do clube, né? Com quem trabalha. Ele é um menino excepcional, com uma convicção. Você vê pelas entrevistas, pela lucidez dele. Ele também, imagino, é muito bem assessorado, no sentido não apenas de imagem, mas de qualquer forma ele tem uma vocação assim ele é muito convicto das coisas dele, né? Você percebe, ele não tem uma formação cultural assim exemplar, mas ele tem um discernimento, ele tem uma lógica de pensamento, ele tem objetivos, tem valores muito claros. Ninguém é ídolo do Real Madrid e enfrenta as controvérsias na La Liga que ele tem enfrentado sem ser muito consistente, né? Eu lembro, há algum tempo, eu li uma entrevista de um antigo jogador da seleção brasileira, que depois também foi para a Espanha e ficou lá, um jogador negro, também como Vinícius, e ele foi abordado sobre esse problema, Vinícius. E ele disse o seguinte, eu faço essa pergunta porque isso vem marcando muito a trajetória do Vinícius. Ele falou, a melhor coisa que o Vinícius faria com o problema do racismo na Espanha, e eu vou abrir aqui um parênteses para dizer que o racismo é uma coisa muito forte na Espanha, talvez mais do que em outros países europeus. Eu tenho conhecimento disso através de diversas fontes, e isso realmente existe lá. E ele falou, a melhor coisa que o Vinícius faria era ignorar, quer dizer, sair pelo lado, não ir para um confronto direto. E isso me fez lembrar aquele episódio do Daniel Alves, jogando pelo Barcelona, jogaram uma banana em campo. Ele pegou e comeu. Daniel pegou e comeu a banana, quer dizer, foi uma bufetada na torcida adversária, né? Com uma grande elegância. E o Vinícius escolheu um caminho oposto, de muito confronto. Veio agora esse episódio que ele não compareceu à cerimônia do Ballon d'Or, o Real Madrid também não foi lá. E você, não sei, eu fico com medo que isso tudo acabe criando para o Vinícius problemas de relacionamento. Não sei, ele fica marcado demais como uma pessoa que resiste e reage. O que você acha? Eu não consigo me imaginar o que é sofrer o racismo. Então a reação é sempre muito pessoal e muito... Eu não tenho outra... Eu admiro ele profundamente e torço para que essa luta dele, esse esforço, renda alguma coisa para além dele próprio, né? Que signifique alguma coisa de fato importante na Espanha. Eu acho, na Europa como um todo, a questão do racismo ela existe, né? Como aqui no Brasil, né? Como no Brasil. No futebol, o que acontece é que são tantos os grandes jogadores negros, né, e que fazem a diferença nos seus clubes e nos seus times, que os racistas são obrigados a se submeter a eles, né? Mas eu acho que, de fato, aparentemente na Espanha a coisa tem um outro nível e, assim, essa é uma alternativa que ele podia ter adotado. Ele foi para um outro caminho e só nos resta ele também não perder. Ele hoje tem muita coisa em jogo, né? Ele é um grande nome do futebol brasileiro, do Real Madrid. O fato do Ancelotti e do presidente Florentino Pérez estarem sempre ao lado dele, eu acho foi decisivo para ele ter força também. Se o Florentino é uma das maiores personalidades da Espanha. Se ele não
desse um mínimo de cobertura a ele, e o próprio Ancelotti, aí eu acho que ele talvez nem tivesse força. Entrasse em parafuso. O meu receio é esse, que ele acabe se tornando tão polêmico que... É um risco. É um risco. Agora, eu soube também que nesse jogo com o Uruguai, depois que ele perdeu o pênalti, disseram que ele andou reclamando demais. O que foi que ele fez? Eu acho até que ele, nesse jogo, porque houve 2 momentos mais elétricos no jogo, ele até não foi o protagonista, eu acho até porque ele se comunica hoje minimamente bem espanhol, né? E tem lá o Valverde, que é um grande companheiro de time. O filho do Valverde ama o Vinícius Júnior. Então, eu acho que isso aí ajudou ele fez dele ali um elemento de equilíbrio e tal. É claro, assim, o menino, ele é um menino ainda, né? Não tem mais de 18 anos, mas ainda é um jovem, com muita responsabilidade. Esses ídolos globais, como é o caso dele. Hoje, se você, na internet, aí, as várias pesquisas de representatividade, de potencial, em qualquer aspecto, ele está entre os 10 do mundo. Né? Ele hoje é um nome hoje. É um nome global mesmo, né? Uma figura... É muita responsabilidade. Ele é mais do que um jogador de futebol hoje. Cristiano, símbolo, né? Claro, ele não é o Cristiano Ronaldo, ele não é o Messi ainda, acho que não é nem o Neymar ainda, mas essas pessoas ultrapassam o fato de serem grandes ídolos. Mas na seleção brasileira ele está sendo visto como o herdeiro do Neymar. Né? Você falou do Neymar, machucado. O Neymar está sofrendo muito. Ele, no início, não sofreu tanto da carreira, né? Mas a partir de um certo momento, acho que da Copa da Rússia, talvez. Bom, na Copa do Brasil ele já deu um azar. O Brasil deu um azar com a contusão dele. Né? Eu acho que ele ali era o maior jogador do mundo na época. Eu acho ele teve uma fase excepcional. E depois no Barcelona. Então, eu me lembro, o Luiz Augusto, daquela famosa partida La Remontada do Barcelona com o Real Madrid. O maior jogador em campo naquela partida foi ele. E eu me lembro até hoje, acabou o jogo e o Messi estava lá com os braços erguidos e a torcida do Barcelona, Messi, a grande figura do jogo era o Neymar. E eu até achei, cobrou o pênalti, o Messi não teve a tranquilidade de dizer, não, eu vou cobrar, porque ele era o maior nome do time, ele devia ter assumido a responsabilidade, eu vou cobrar esse pênalti. Não, ele não... Tirou o corpo fora, o Neymar foi lá, cobrou o pênalti, deu o passe para o gol da vitória. E os aplausos foram para o Messi. E eu pensei, quando o Neymar for para o PSG, ele vai sair da sombra do Messi e vai se revelar como o grande craque que é, mas acho que a cabeça não ajudou. Não, eu acho que ele em ele teve o início. Eu acho que ele foi bem no PSG. Eles podiam ter conquistado a Champions League, né? Foi uma opção que eu acho que se o MSN lá, MSN, né? Messi... Era Messi, o Mbappé e o... antes. Você está falando Messi, Suárez e MSN. MSN, era o Messi, Luiz Suárez e o Neymar. Os 3 amigos. Foi um momento... Foi um dos grandes times. Foi um espetáculo. E foi uma etapa da vida do Neymar em que ele mostrou muita humildade, de repente. Naquela época, é verdade. Ele aceitou que o Messi era a estrela mesmo. E daí viraram amigos, como parecem ser até hoje. E formaram foi um time espetacular. Não há dúvida. Agora, você falou uma coisa aí, me lembrou que em 2001 o Brasil se classificou, foi uma coisa até curiosa, o Brasil acaba de jogar com a Venezuela, e quase que na mesma data, acho que com um dia de diferença, se você voltar até 2001, foi também em novembro de 2001 que o Brasil conseguiu, porque o Brasil estava mal naquelas eliminatórias. O Brasil se firmou, conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de 2002 num jogo contra a Venezuela em São Luís, em que o Brasil ganhou por 3-0. Foi ali que, só ali, o Brasil também estava ameaçado de não ir para a Copa do Mundo, só naquela partida. O Brasil ganhou por 3-0 em São Luís do Maranhão. Agora vem de um empate aí com 1-1 com essa Venezuela, se bem que lá da Venezuela. Mas eu pergunto o seguinte, de lá para cá, Luiz,
os técnicos brasileiros praticamente saíram do primeiro plano mundial. Antes tinha o Zagallo. O último grande técnico brasileiro, eu acho que foi o Felipão, né? Mas também... Não, o Felipão foi, ele foi muito bem em Portugal. Ele foi vice-campeão da Europa e foi terceiro lugar na Copa do Mundo. Mas tem o Cristiano ainda não era o Cristiano... É verdade, é verdade. Agora, vou lembrar o seguinte, o Felipão teve 2 episódios que foram bastante, digamos, negativos para ele. Primeiro, ele era o técnico da seleção de Portugal, que disputava o campeonato europeu e conseguiu perder 2 vezes para a Grécia, que era um time apenas mediano, inclusive... Em casa, né? Em casa, perdeu a final, perdeu durante o torneio e depois perdeu a final. Saiu de lá, foi para a Inglaterra, ser técnico do Chelsea, não se deu bem. De lá para cá, o que ele fez? Foi um técnico da desastrosa campanha do Brasil em 2014. Não, fora o Guardiola, que também só trabalhou como é que se fala? Creme de la creme, né? Ele pegou o Barcelona do... Não estou menosprezando o Guardiola, mas ele trabalhou no Barcelona do Messi e Iniesta e Xavi. Foi para o Bayern de Munique, também que é um dos grandes clubes do mundo. Eu considero o grande clube de futebol do mundo. Há 30 anos dá lucro e há 30 anos é protagonista do futebol internacional. Sem as maluquices e os aportes dos clubes ingleses, por exemplo. Foi bem, mas não ganhou a Champions lá. E agora no City, de fato, eu acho que é o auge do Guardiola. Mas todos os demais, o próprio Ancelotti teve momentos não tão brilhantes. Ele é o maior vencedor da Champions League, eu acho que é um técnico realmente extraordinário, mas teve um momento desastroso da carreira dele, naquele jogo em que ele estava com o Milan, ganhando fácil do Liverpool, e acabou perdendo aquele jogo. Incrível. Empatou e perdeu nos pênaltis, não foi isso? Perdeu nos pênaltis. E não era qualquer, não. Era um Milan fabuloso, com o Maldini, com o Kaká, com o Cafu, fabuloso. Shevchenko, acho que não mais. Mas era um timaço. Era um timaço e o Liverpool era um centroavante argentino, qual era o nome dele? Excelente, fez um dos gols. A gente depois... Crespo. Hernan Crespo. Era um timaço. Porque o Milan teve tantos grandes times, né? Você tem que... Então, assim, mas vamos voltar. Eu acho que os técnicos brasileiros, eles de fato perderam protagonismo, com certeza. Acho que nunca foram tão protagonistas assim. E eu acho que também, assim, aí eu acho que falta. Aí é um problema também de. Eu não sei se a definição é essa estrutura. Quando você organiza um trabalho sistemático e tal, como Portugal fez, né? Portugal hoje é talvez a melhor escola de técnicos do mundo. Tem bons técnicos portugueses no mundo inteiro. E vamos lembrar que em 1966 o técnico da seleção portuguesa era um brasileiro, o Otto Glória. Aí os portugueses começaram, a partir do, sei lá, fins do século passado, a criar sua escola, se tornaram famosos. Hoje tem portugueses no mundo inteiro, a começar pelo José Mourinho. Conversando assim com o pessoal de Portugal, os jornalistas, os estudiosos, eles consideram o Mourinho um marco, né? Porque o Mourinho é campeão no Porto, né? Foi assistente no Barcelona, do Van Gaal, ele era tradutor. Do inglês, tradutor que era do famoso. Você está falando daquele técnico inglês? Que era foi técnico do Ronaldo. Exato. Que era um famoso. E o José Mourinho era o intérprete dele. Dele, depois do... Falava inglês. Exato. Depois do Van Gaal. Aí no Porto ele ganhou a Champions League. E aí, com a sua personalidade, com a sua... no Chelsea ele foi abrindo... Ele se tornou notório na Inglaterra porque logo na primeira entrevista que ele deu, ele falou: eu sou o number one. O special one. The special one. Aí ficou marcado na Premier League. Uma grande personalidade,
com um presidente lá que também deu todas as condições a ele, né? Na época o russo, Abramovich, que não mediu mas teve grandes sacadas, por exemplo, quando ele insistiu na contratação do Drogba, que era um jogador lá no sul da França, não era ainda conhecido na Europa, ele exigiu... E foi com o Paul Drogba que o Felipão se deu mal. Didier Drogba. O Didier Drogba. O Felipão se deu mal com ele. Se deu... não deve ser fácil lidar com essas grandes estrelas. Mas, enfim, o Mourinho... Ele é histórico para o futebol português. Não há dúvida. Para o futebol europeu, temos aí os portugueses todos aqui no Brasil. Mas, Luiz Augusto, você disse agora há pouco que a sua grande admiração como clube é o Bayern de Munique. Quer dizer, você foi presidente do Flamengo, então qual é a diferença? Não, o Bayern de Munique os clubes alemães são muito particulares na Europa, né? Porque eles têm uma regra lá de que o clube associativo tem que ser majoritário, né? Então, o modelo de clube-empresa, sociedade anônima na Alemanha, ele não tem. Não, ele existe, mas não como na Inglaterra ou como na França, né? E o Bayern de Munique ele é um clube como o Flamengo. Ocorre que ele montou uma empresa que é a empresa que gere o departamento de futebol. Nessa empresa, o Bayern de Munique tem 80 e poucos % das ações e 3 dos seus principais patrocinadores são sócios da empresa. A Audi, a Allianz, que é a seguradora, e a Adidas. Então, o clube ele se tornou uma entidade tão bem gerida que as empresas aceitaram ser sócias sem serem majoritárias. Quer dizer, quando você diz que o clube é majoritário, a maior parte das ações pertence aos sócios do clube. O clube é dos sócios e o clube tem a maior parte das ações na empresa que gere o departamento de futebol. Certo. Então, durante anos foi o Beckenbauer, o presidente, né? Depois foi o Rummenigge, e agora não é um ex-jogador. Não, durante muitos anos também foi atacante, que até hoje o grande nome é o... Daqui a pouco a gente vai lembrar, a idade está... Esse é o grande mentor gerencial do futebol. Uli Hoeneß. Hoeneß, exatamente. Eu estava em Wembley na final da Champions 12-13, que foi alemã, que foi Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O técnico do Borussia Dortmund era o Jürgen Klopp. E ao final do jogo, o Hoeneß vinha de um episódio na vida privada muito difícil. Ele andou preso, nada a ver com o Bayern de Munique, mas a fábrica dele teve um problema fiscal e tal. Ele andou preso, que foi uma coisa horrorosa Mas então ele estava ainda voltando à vida normal dele e acabou o jogo, o telão do estádio focalizou ele num camarote. E a torcida do Bayern de Munique explodiu, gritando Uli, 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 porque ele é o ídolo no sentido do projeto Bayern de Munique. Ele personifica essa ideia de um grande clube bem administrado, saudável, que não faz maluquice. Depois eu me lembro... Anos e anos quando o Barcelona contratou... Não, quando o PSG contratou o Neymar, do Barcelona, com aqueles 220 milhões de euros, eu me lembro que o Rummenigge deu uma entrevista falando isso é um absurdo, não tem nada. Nós jamais faremos isso. O Bayern de Munique jamais fará isso e tal. E ele falava, eu sou o clube mais rentável da Europa, a gente dá lucro há não sei quantos anos. Mas dá porque também não faz a diferença é que é um clube e o PSG era uma entidade nacional. Não, é uma entidade do governo. Pois é. É um clube subvencionado por um Estado. Né? Por um Estado, era uma entidade nacional. A diferença é essa. E já que a gente entrou nesse terreno, como é que funciona essa SAF? Ou essas sociedades... São o Flamengo é uma delas agora. Não. Ah, não? Não, o Flamengo não. Mas o Vasco é? O Vasco não. No Brasil... O Botafogo é?
No Brasil, quem fez a SAF, quem partiu para o caminho SAF até agora, o fez por necessidade. Né? O Cruzeiro, em grande parte, o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, dos grandes clubes, eu acho que por enquanto só. Né? O Bragantino não é SAF, mas é uma empresa, né? Que é a Red Bull, que é um dos grandes grupos do mundo, esportivo do mundo, e muito bem gerido. Agora está na iminência de ser rebaixado. Né? Nem sei agora, nessa última rodada, como é que ficou. Mas será uma surpresa, que é um modelo que está se dando bem por aí. Então, por enquanto, as SAFs no Brasil foram uma saída nos grandes clubes para os clubes quase em insolvência. Né? Mas é porque aí, e portanto, isso caracterizou, digamos, uma saída dos desesperados. Mas eu acho que a solução de modelo empresarial, eu acho que se os clubes brasileiros em algum momento quiserem partir para um estágio mais avançado de organização, eles vão ter que partir para formas mais avançadas de gestão e de atração de capital. Senão você não vai nunca, esse sonho de vamos globalizar os clubes brasileiros. Então há um projeto para transformar o Flamengo em SAF? Não existe esse projeto? Não há um debate sobre isso? Não passa pela cabeça dos dirigentes? Olha, pode até passar. Eu não estou no dia a dia do clube hoje, né? Mas eu acho que no curto prazo, eu acho que não existe. Até porque o Flamengo vive um momento, do ponto de vista financeiro muito bom, talvez o mais próspero que eu tenha testemunhado. Né? É um clube hoje autossustentável, lucrativo, que está fazendo aparentemente um movimento na construção do seu estádio sem possibilidade de endividamento e tal. Então eu acho que a SAF Mas eu sou a favor de que o Flamengo estude sempre, ou todos os clubes estudem maneiras de serem cada vez mais rentáveis e bem administrados. Né? Então, a profissionalização da gestão, eu acho que é um processo inevitável e aconselhável, eu diria. Então, no caso, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro também é SAF hoje. Né? Não sei o processo no Grêmio e no Inter, no Fluminense. O Vasco talvez seja a SAF mais ainda instável, né? Porque houve um processo, a empresa, o grupo que adquiriu a SAF do Vasco faliu, quebrou no mundo, né? O 777, né? E isso criou problemas em vários países, porque clubes que estavam dependendo deles, eles não exerceram as suas responsabilidades financeiras de aportes e tal. O Vasco está passando por uma situação difícil. Nós somos do tempo, ou pelo menos eu sou do tempo, em que se começou a falar no Campeonato Brasileiro, isso na década de 70, e era uma coisa imensa. Era mais uma jogada política do governo, tinha que botar clubes de todo o país, e muita discussão. E, aos poucos, o Campeonato Brasileiro veio se acomodando, veio se formando. Hoje existe claramente com as suas divisões, parece que funciona bem. Eu não vou fazer comparação com outros países, não vou fazer comparação com a Inglaterra, com a Itália, Premier League, Série A, a La Liga Espanhola, mas o fato é que, pelo menos a mim, que moro hoje fora do Brasil, moro nos Estados Unidos, mas acompanho de longe, o futebol brasileiro é muito mais forte que todos os outros países da América do Sul. Basta ver, mais uma vez, vamos ter uma decisão aí da Libertadores, Botafogo, Atlético Mineiro. Quer dizer, empresarialmente, o futebol brasileiro, em nível de clubes, é realmente bem mais forte do que nos países da América do Sul. Muito mais forte. Muito mais. Bom, primeiro, você lembrou bem, o Campeonato Brasileiro, como campeonato, é encarado a partir de 1971. Foi aquele primeiro campeonato ganho pelo Atlético Mineiro. Né? E eu me lembro bem, era menino, mas eu me lembro bem. E o campeonato, durante
décadas era aquela... Você não sabia... Era confusão. Você não sabia o número de participantes, não sabia o modelo, não sabia a forma de disputa. Na verdade, atualmente, desde 2003, o campeonato de pontos corridos... Exatamente. Antigamente era o mata-mata. Era o mata. Eu inclusive, acho que, idealmente, você talvez pudesse ter um final glorioso lá com um mata-mata. Mas não, acho que não está no cenário. Não está nas considerações. Eu acho que atualmente tem que ser do jeito que está. A média de público cresceu enormemente. Hoje, por exemplo, o Flamengo, o Corinthians, o Atlético está com o seu novo estádio, mas são clubes que não jogam mais praticamente com o estádio vazio. O Flamengo, a média de público do Campeonato Brasileiro é de 50 e tantos mil pessoas. O Corinthians a mesma coisa, o Palmeiras a mesma coisa. O São Paulo é um grande... Houve também, além do fato do modelo de disputa tornar a coisa mais previsível, você pode se programar melhor para ir aos jogos, né? Teve uma outra coisa, os estádios no Brasil melhoraram muito por conta da Copa do Mundo, né? Então, os dois do Rio Grande do Sul têm ótimos estádios modernos, sofreram um pouco agora com a tragédia lá das chuvas, né? Mas o Atlético Paranaense tem um grande estádio, o Coritiba tem um bom estádio, todos de São Paulo hoje têm o Morumbi é um estádio um pouco ultrapassado, mas enorme, foi modernizado. Então, os estádios melhoraram. A Fonte Nova é um ótimo estádio. O estádio de Brasília que é espetacular. Não tem um clube, isso faz. Né? Mas nesse sentido, o futebol brasileiro evoluiu demais. O Flamengo vai ter o seu estádio no gasômetro. Exatamente. Tudo indica que sim. Né? O Flamengo comprou o terreno e tudo indica que vai. Como presidente do Flamengo, qual foi a sua maior alegria e sua maior decepção? É difícil. Primeira coisa é o seguinte, era um outro futebol, era um outro Flamengo, era uma outra... O contexto era totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? De lá para cá, o Flamengo hoje fatura 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano, né? Em 1993, que eu fui presidente, devia faturar 50 vezes menos. O futebol brasileiro cresceu. O problema do futebol brasileiro, eu sempre disse isso, o futebol brasileiro, o problema não é só de receita. O nego fala, não, porque as receitas... Não. O problema é da geração das despesas. Os clubes brasileiros, quando eles estão em dificuldades, muitos deles, não é porque as receitas não cresceram. O problema do futebol no mundo não é a gestão das receitas, é a gestão das despesas. Porque a tendência o ambiente do futebol, aqui ou em qualquer lugar, ele é tentador para a irresponsabilidade na gestão. Né? Você está em dificuldade, você contrata o jogador, você gasta o que você não pode. Então, então, o grande segredo do Flamengo foi fazer um esforço e muito competente de geração de receita, diversificação das receitas, modernização das formas de captação de receita, mas foi gerir suas despesas. Né? Então, o Flamengo enfrentou o seu endividamento, o presidente Eduardo Bandeira de Mello, teve 6 anos de enfrentamento, de muita seriedade. Eu não participei, votei no Eduardo, mas com essa história. Com essa história, e sou obrigado a reconhecer. Né? E o presidente agora, Landim, teve também muita competência já numa outra etapa, foi uma etapa posterior, né? E que teve também como um elemento ali de propulsão disso, os anos, especialmente de 2019, foi um ano extraordinário. O segundo semestre, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, teve uma arrancada espetacular na Copa Libertadores e tal, e a partir dali o Flamengo virou uma força chegou ao continental. Mundial de Clubes, né? O Flamengo chegou ao Mundial de Clubes 2 vezes, né? Então, assim, em 4 anos... A partida com o Liverpool podia ter ganho, inclusive. Exato. O Flamengo poderia ter ganho. Foi uma partida decentíssima do Flamengo. O Liverpool ganhou no tempo extra. No tempo extra. O Flamengo... Um gol do Firmino, um brasileiro.
em 4 anos, foi a 3 finais de Libertadores. Isso é uma coisa aí que nem na geração Zico a gente conseguiu. Era outro campeonato, só se classificavam 2 por país, né? Era diferente. Mas, e quando você falou que o Flamengo cortou as despesas, não precisou chamar o Elon Musk para isso, não, né? Não. Conseguiu. Ainda bem, né? Não, o Flamengo conseguiu, foi muito bem gerido, teve atitudes firmes, lúcidas de enfrentamento do seu endividamento. E o que não explica, o futebol teve alguns problemas ali de gestão, não foi só porque não tinha recursos, acho que poderia. Eu também não acho que foi só perfeição na gestão do presidente Bandeira, mas foi muito positiva a gestão, como a gestão do Landim também. Mas eu falei isso, mas é um outro cenário completamente diferente. Né? Eu me lembro que na minha época teve uma semana que o Flamengo jogou 4 vezes. É impossível. Né? Porque para você jogar 4 vezes querendo ter resultado esportivo, você tem que ter um elenco imenso. Exato. Então, assim, era um mundo muito irracional o futebol. Eu me lembro que eu, por exemplo, no meu mandato, eu não me lembro da gente ter contrato com o Sport TV, era só ESPN Brasil. Certo. Ainda não era nem o Trajano, o diretor-geral, era o... Como é que era? Anterior ao Trajano. Foi Bom, eu me lembro só do Trajano. Júlio Bartolo. Bartolo. Não, ele era da época do Trajano, ele estava acima do Trajano. Ele era o que trabalhava com ele. Exato. Exatamente. Então, era um mundo inteiramente diferente. Como receitas, por exemplo, a gente só tinha o patrocinador de camisa, master de camisa, era o início ali dos contratos de material esportivo, né? Na verdade, eu acho que eu tenho como referências é o seguinte: a primeira temporada da Premier League foi em 93 também. Foi. Né? Então, assim, ali foi a revolução no futebol mundial. Né? Porque a gente sabia que o Real Madrid era um grande clube, o Barcelona era um grande clube, os italianos eram grandes clubes, mas era uma bagunça, né? Os italianos eram os milionários que botavam o Berlusconi, o Moratti, né? O Agnelli na Fiat, na Juventus e tal. Mas como negócio, não era... não foram os ingleses, sem dúvida nenhuma. Quem revolucionou? O esporte em geral, os americanos. Do capital americano, né? Não, e a forma os esportes americanos... Exatamente. Um modelo muito próprio lá das franquias e tal, né? Mas no futebol, os ingleses... Agora, isso me lembra que houve uma época aqui no Brasil em que houve uma tentativa nesse sentido com o Corinthians. Tinha uma empresa americana... Hicks Mills. Hicks... Não, o Corinthians teve 2 tentativas, né? A Hicks Mills... Tinha um iraniano que era... Não, aí depois... sim. É o empresário... É o Kia Jorabichan. Kia Jorabichan. Eu me lembro disso. Aí foi continua aí pela área lá na Inglaterra. É um dos maiores empresários de futebol do mundo. Ele teve no Brasil recentemente, porque ele é o grande... Amigo do Edu Gaspar, que agora está saindo do Arsenal. Por quê? Por causa do Jorabichan. Convidou ele para... Porque o Kia é o consultor principal no futebol do grego, do armador grego, bilionário, que é dono do Olympiacos, do Nottingham Forest. E é para lá que ele vai levar o Edu Gaspar. E ele vai levar o Edu Gaspar para ser o mentor do grupo no futebol. Agora, eu tenho 2 últimas perguntas para você. Primeiro é o seguinte, sobre a eleição no Flamengo. Você tem candidato? Não tenho candidato. Por quê, Zé? Você vai votar? Vou, não vou, eu não voto. Porque, porque o que acontece, eu sou membro, teoricamente, sou membro de todos os conselhos do Flamengo, membro nato e tal. Só que uma das coisas que eu faço profissionalmente hoje, eu represento no Brasil, sou consultor da plataforma digital OneFootball. Me explica como é essa OneFootball. Ela é uma plataforma onde você tem tudo de futebol na internet, você tem noticiário, você tem estatística, você pode fazer aposta, você pode assistir jogo, a gente tem direitos de transmissão, a gente tem os direitos, por exemplo, da Bundesliga no Brasil, você pode assistir de graça através do OneFootball, você pode
A gente tem, para a Série A, por exemplo, na Inglaterra, você tem exclusividade na internet, não exclusividade, mas você pode ter o pacote do OneFootball, é uma plataforma, e a gente tem parceria com os clubes na operação das suas propriedades visuais. Então, a gente faz parceria com os clubes do mundo inteiro e a gente distribui os vídeos que as suas televisões produzem por publishers do mundo inteiro. Então, o Lance, no Brasil, a Gazeta Esportiva, o Globo Esporte, o UOL, o Metrópolis, a CNN na internet, a gente a gente distribui os vídeos que os clubes produzem. Quando você vê um vídeo ilustrando uma matéria num desses sites, quando o vídeo vai começar, tem aquela publicidade anterior. Certo. Isso monetiza a exibição daquele vídeo. Essa monetização, essa receita a gente divide com o clube. Certo. Então, a gente está criando uma nova receita para os clubes, que não é nada comparável ao patrocínio de material esportivo, mas você dá o sentido de que aquela imagem é uma propriedade do clube, certo, produzida pela televisão oficial do clube, e com isso a gente... Então, como o Flamengo é um dos parceiros de OneFootball, eu preferi não misturar as coisas, aí eu pedi licença dos conselhos. E só para encerrar, que eu esqueci, que é um dado essencial e interessante. O OneFootball, ele tem como sócios, como shareholders também, 12 dos maiores clubes da Europa, só o Manchester United, não é? Os demais são todos sócios de OneFootball e a Federação Alemã. Então, o Real Madrid, o Barcelona, o Arsenal, o Manchester City, o Chelsea, o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain, a Juventus, o Olympique de Marseille, são sócios da plataforma, têm relações diferentes, cada um tem seu próprio projeto de comunicação e tal. Alguns, o Borussia Dortmund, alguns exploram essa relação de uma maneira, outros de outra, e no Brasil a gente tem 17 parceiros, dentre a CBF, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o Vasco, o Grêmio, o Inter, o Atlético, o Cruzeiro, enfim, o Sport do Recife. É um projeto muito bacana. E isso, como eu estou envolvido com isso, eu preferi não misturar as coisas. Então, eu estou acompanhando as eleições, voltando ao... Não, você... Eu acho que o Flamengo... Você citou... diga. O Flamengo tem 3 candidatos agora, né? Ficaram 3 candidatos. É um processo que eu não entendo direito, porque, afinal, os 3 participaram da mesma diretoria por mais de 4 anos. Certo. Todos foram vice-presidentes do presidente Landim. E, afinal, eu acho que cada um tem suas virtudes, seus defeitos. E vamos ver, torço para que o melhor vença. Você falou aí no Manchester United, mais uma vez para mostrar o prestígio dos técnicos portugueses, vai para lá o Rubem Amorim, técnico português. Eu gosto do Manchester United, eu acompanho desde menino. Torcedor? Não, torcedor sou do Flamengo, né? Mas acompanho muito, desde o nosso escocês lá, dos anos 60. O Sir, meu Deus do céu. Não, antes Bob Charlton, mas depois sim. Um que era... Eu sei quem é. Imenso jogador, um dos maiores da Grã-Bretanha. Talvez certamente um dos 2 clubes mais tradicionais da Inglaterra. É o Manchester United e o Arsenal, em Londres. São os 2 clubes mais tradicionais da Inglaterra. O Liverpool também, né? E o Liverpool. Que do ponto de vista da rivalidade, é o grande rival. Porque há 2 horas as cidades, né? São cidades próximas. E é uma rivalidade assim, imensa. E como também tem a rivalidade do Manchester United com o Manchester City, que, aliás, o Manchester City diz que ele é o clube da cidade de Manchester, porque o Manchester United é fora da cidade. Um clube mais global, né? Mas a gente começou falando em seleção brasileira, falamos aí de técnicos, e vem aí uma eleição, né, para a CBF, né, no ano que vem. O que vai acontecer? Vai ser reeleito o presidente?
o Ronaldo Fenômeno vai ser candidato, esse técnico Dorival Júnior vai continuar. Qual a sua previsão? Não sei. Não sabe. Eu torço para que o trabalho ali dê certo. Né? O Brasil tem que ir para a Copa do Mundo, é bom para todo mundo. Eu acho que nesse momento o resultado no campo ainda não é bom, mas pelo menos o presidente estruturou o futebol da CBF. Hoje tem uma estrutura lá profissional muito competente. O Rodrigo Caetano é uma pessoa muito competente. O Cícero, que é o segundo dele, é um profissional extraordinário. Estava no Palmeiras. Esse Palmeiras que está aí, vencedor, ele tem corresponsabilidade com isso. Tem uma estrutura hoje profissional. O Dorival é um bom técnico, não tem um status internacional, mas eu acho que o Brasil tem mão de obra para fazer uma seleção competitiva. Eu acho que sim. Agora, é muita pressão e tal. Eu acho que essa extensão do contrato do Guardiola elimina esse boato, né? De que vai deixar o ambiente mais tranquilo. Segundo eu sei, o negócio do Ancelotti tinha fundamento. A CBF conversou mesmo com ele, não foi uma invenção dele, não. E por vários motivos, eu acredito, ele chegou à conclusão de que não era melhor, ele estendeu a permanência dele no... digamos, continuar no Real Madrid não chega a ser um mal, né? É muito bom. E muito bom também esse papo com você, Luiz Augusto. Eu agradeço a sua presença e vamos, talvez, no futuro, retomar essas conversas. Muito obrigado. E vamos conversar a envolver uma das nossas paixões, que é a corrida de rua. Também isso. Aliás, é um outro projeto, depois eu falarei sobre isso em outro programa. Muito obrigado. Obrigado a você.